Olá, tudo bem com você? Nós vamos então continuar os nossos estudos a respeito do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Cubatão, a Lei 325 de 59. Vem comigo para a gente então continuar a leitura dessa legislação que se refere ao Estatuto dos Funcionários Públicos. Agora nós vamos falar da transferência. Nós estamos falando das possibilidades de provimento no cargo público e a transferência é uma delas. Já adianto, tem diferença entre transferência e remoção, mas aí a gente já vai ver. Olha aqui comigo então, artigo 59. O funcionário poderá ser transferido em quais casos? De uma para outra carreira, de um cargo isolado de provimento efetivo para outro de carreira, de um cargo de carreira para outro isolado e de provimento efetivo, e de um cargo isolado de provimento efetivo para outro da mesma natureza. O que eu quero que você guarda? A transferência ela só acontece para cargos efetivos, seja para uma outra carreira, seja de um cargo isolado, desde que seja de provimento efetivo, para outro cargo de carreira, seja de um cargo de carreira para cargo isolado, ou de cargo isolado para outro cargo de mesma natureza. Há essa movimentação na transferência. No artigo 60, nós temos quais são as condições indispensáveis para a transferência. Vamos lá. Nos casos do inciso 1 e 2, vamos ver o inciso 1 e 2, quando o funcionário é transferido para outra carreira ou quando ele está num cargo isolado e ele vai para um cargo de carreira. Quando for nesses casos, para ele ser transferido, ele precisa de um parecer do competente órgão de pessoal e também a satisfação de condições de habilitação determinadas pelo órgão. Veja bem, não é porque o poder público deseja transferir que já vai transferir. Não. Em primeiro lugar, no caso do inciso 1 e 2, eu preciso de um parecer do órgão de pessoal e o funcionário precisa cumprir as condições de habilitação, não dá para ser qualquer pessoa. Já nos casos previstos no inciso 3 e 4, vamos ver qual que é, quando o funcionário público é de um cargo de carreira e vai para outro isolado, ou quando ele é de um cargo isolado e vai para outro cargo isolado. O que nós precisamos aqui? Apenas da satisfação dos requisitos exigidos para o provimento do cargo. Então, a satisfação dos requisitos é essencial. Só que no caso do inciso 1 e 2, eu preciso também de um parecer competente do órgão de pessoal. Artigo 61, ainda sobre as transferências. As transferências de qualquer natureza, elas serão feitas a pedido do funcionário. Então, a transferência pode ser feita a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço ou de ofício. O que isso significa? O funcionário pode pedir para ser transferido quando, no caso da conveniência da administração pública, a administração pública está precisando suprir o cargo, é possível a transferência, ou também a possibilidade da transferência ex officio, que é quando essa transferência se dá por liberalidade, por pura vontade da administração pública, sempre respeitando a habilitação profissional. Artigo 62. A transferência, ela só poderá ser feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração. Não vá pensando que pode transferir o funcionário de um cargo para o outro para um cargo de valores de vencimento superiores ou ao contrário. Não, eu tenho que ter o mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração. Artigo 63. Aqui no 63 fala da remoção. A remoção, ela se processará também a pedido do funcionário ou
de ofício, que é ex officio. A remoção, ela só pode ser feita, veja, a remoção também é uma movimentação. A remoção, ela só pode ser feita de uma para outra repartição ou de um para outro órgão. Eu não estou transferindo de carreira para outro cargo. Não. A remoção vai ser uma movimentação para outra repartição ou serviço ou para outro órgão de repartição. A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição. Perceba, no funcionalismo público nós temos uma quantidade de vagas. Lembra quando eu falei do cargo público que ele vai ser constituído legalmente e terá o número de vagas certo? Então, a lotação, ela que diz se vai ter vaga ou não para essa remoção, já que a quantidade de cargos tem o número certo. E aqui, só para você comparar, então eu coloquei as diferenças. Na transferência, o servidor muda de um para outro cargo. Enquanto na remoção, ocorre o deslocamento do servidor de uma repartição para outra, ou um órgão para outro, podendo ser por interesse da administração ou a pedido do servidor, ou seja, pode ser de ofício, pode ser a pedido do servidor. Inclusive, o servidor pode pedir remoção quando é no caso para acompanhar cônjuge. Então, a transferência, o servidor muda de cargo, guarda isso. Na remoção, ele se desloca para um outro órgão, outra repartição, mas não é mudança de cargo. Lembrando, a remoção só vai acontecer se tiver vaga para aquele cargo, observada então a lotação. Artigo 65. A transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com o prescrito neste capítulo. Eu posso ter transferência ou remoção por permuta? Posso. O que é a permuta? É a troca. Nós vamos trocar entre um funcionário e outro. Pensa comigo, eu tenho lá a Ana, que é secretária de uma escola no bairro que ela mora. A Ana vai se mudar e para o bairro que ela vai mudar tem uma escola também perto. Facilitaria muito a vida dela se ela trabalhasse nessa escola. E a Ana fica sabendo que naquela escola tem também uma secretária, no caso se for a remoção, né, para o mesmo cargo aí, que também gostaria de mudar de escola, ir para mais perto do bairro onde a Ana estava morando. Elas podem fazer essa troca, desde que elas peçam, elas façam o pedido, ambas façam o pedido, e aí então, de acordo com o que a gente está falando aqui, se ela atende, né, se ambas atendem à satisfação aí das habilidades para o cargo, pode acontecer a permuta, claro, sempre com a autorização do poder público. A permuta de funcionários de prefeituras diversas ou de funcionários da prefeitura e de câmara só poderá ser efetuada com o prévio consentimento das autoridades a que estejam subordinados os interesses na permuta. Olha aqui. É possível transferência para município diverso, para outra prefeitura, para outro município ou então para a Câmara de Vereadores? Eu posso fazer a permuta, desde que seja interesse dos dois funcionários, que eles expressem esse interesse, mas para prefeituras de municípios diferentes também é possível, desde que as autoridades demonstrem essa autorização, demonstrem o consentimento. Então, eu posso fazer a permuta entre municípios ou até com a Câmara de Vereadores. E aí, as autoridades vão, então, manifestar um consentimento. Se é na prefeitura, o prefeito, se é na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara. Então, guarda, eu posso sim ter permuta entre municípios. Artigo 66. Nenhum funcionário poderá ser transferido ou removido de ofício.
para cargo ou função 6 meses antes e 3 meses depois de eleições. Guarda isso então, no ano de eleição, 6 meses antes da eleição e 3 meses depois, nenhum funcionário pode ser transferido ou removido de ofício pela vontade da administração. As transferências podem acontecer se for de pedido do funcionário, mas por conta da administração não, para não haver nenhum tipo de privilégio ou desfavorecimento de algum funcionário. Parágrafo único. Se investido de função eletiva, ou seja, aquela proveniente de eleição, o funcionário público ele se candidatou a um cargo e ele ganhou a eleição, na mesma localidade é vedada a remoção ou transferência de ofício desde a expedição do diploma até o término do mandato. Então, se o funcionário público ele se elegeu, ele vai ter, para a comodidade dele, né, nós estamos falando aqui, ele se elegeu num cargo que é da mesma localidade em que ele é funcionário público, ele não poderá nem ser removido nem transferido de ofício desde quando há a diplomação dele até o término do mandato, para que não o prejudique, para que ele possa exercer aí o seu mandato de forma tranquila. Mas perceba, apenas de ofício, quando é do interesse da administração pública. Se esse funcionário, ele pedir a remoção ou transferência, aí é possível, porque é da vontade dele, do interesse dele. Agora vamos falar da readaptação. A readaptação, ela também é uma modalidade de provimento no cargo público. Quando que a readaptação acontece? Quando se aproveita um funcionário que no cargo dele original, ele perdeu algumas capacidades, seja por alguma doença, seja por um acidente, ele não consegue mais desenvolver aquelas atividades que ele antes desenvolvia, mas ele tem condições de continuar trabalhando. Então, não é necessário que aposente-se um funcionário que ainda tem condições de trabalhar. Ele não consegue trabalhar naquele cargo público, mas em outro ele consegue. Então, olha aqui, quando ele não é mais compatível com a capacidade, a função que ele exercia no cargo originário, ele já não consegue mais exercer, mas ele ainda tem condições, capacidade física e intelectual, vocação, para exercer outro cargo público, então ele pode ser readaptado. É uma forma de aproveitar este funcionário público para exercer uma função pública, só que diversa daquela em que ele exercia, por qualquer condições que tenha o limitado. Artigo 68. A readaptação, ela não acarreterá descenso nem aumento de vencimento ou remuneração, ou seja, a readaptação nem vai baixar o vencimento, nem subir. Aqui nós estamos atrelados à função. Por conta de alguma eventualidade, aquele servidor, aquele funcionário, ele não consegue desempenhar a função originária, então eu posso readaptá-lo em outra função, mas vai manter os vencimentos do cargo originário. Artigo 69. A readaptação, que será objeto de regulamentação especial, se fará pela atribuição de novos encargos ao funcionário, respeitadas as funções inerentes à carreira a que pertencer ou mediante transferência. Então, a adaptação, a readaptação, ela tem uma regulamentação específica, ela vai então atribuir novos encargos, novas responsabilidades ao funcionário, porém respeitando as funções inerentes à carreira a qual o funcionário ele estava investido. Ou seja, eu tenho que colocar numa função equiparada de acordo com as habilidades. Não dá para colocar em algo completamente diferente da função em que ele exercia. Próximo provimento da reintegração. A reintegração ela decorre de decisão judicial ou decisão administrativa, desde que passada em julgado. O que é isso aqui? Pensa comigo. O funcionário público, ele sofreu uma penalidade administrativa, tem um processo administrativo ou um processo judicial,
e ele, então, foi afastado das funções, não está mais trabalhando mais aí, em decorrência de uma decisão. Esse funcionário público ele tem o direito de voltar, de retornar. Quando eu falo em reintegração, entenda, retornar ao seu cargo originário. Ele sofreu uma penalidade, depois, com o devido processo, foi comprovado que aquele afastamento tinha sido indevido. Então, ele vai reintegrar ao cargo de origem. Detalhe, depois que esse processo for julgado, ele vai ter que ser ressarcido de todos os prejuízos. Olha aqui o exemplo, funcionário público sofreu uma penalidade, foi afastado do cargo e aí nós temos um processo. Na decisão desse processo, temos que o afastamento foi indevido, ou seja, esse funcionário estaria trabalhando. Logo, ele terá direito à sua reintegração, voltará ao cargo e terá ressarcido todos os valores que ele deixou de receber, ou seja, todos os prejuízos decorrentes do afastamento. Parágrafo 1º. A reintegração ela será feita no cargo anteriormente ocupado. Volta a exercer o cargo anteriormente. Se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação e se extinto em cargo de vencimento ou remuneração equivalente, respeitada a habilitação profissional. Pensa comigo, o funcionário foi afastado e agora quando ele tem que ser reintegrado, o cargo que ele antigamente ocupava foi transformado. Bom, então eu vou colocar esse funcionário para trabalhar nesse cargo que sofreu a transformação. Se o cargo tiver sido extinto, esse funcionário público ele vai assumir então um cargo de remuneração equivalente e que sejam também respeitadas a sua habilitação profissional. É o exemplo que eu gosto, não dá para tirar o tesoureiro de tesoureiro e colocar para trabalhar como coveiro, considerando o vencimento, considerando as habilidades para tal função. Parágrafo 2º. Não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita no parágrafo anterior, será o ex-funcionário posto em disponibilidade no cargo que exercia, com provento igual ao vencimento ou remuneração que percebia na data do afastamento. Ou seja, o funcionário pode ser reintegrado. Se o cargo em que ele trabalhava não existe mais, não tem uma função equivalente à que ele exercia, esse funcionário ele é um funcionário público. Então, ele será posto em disponibilidade para que quando houver uma vaga, então sim ele volte a trabalhar. Detalhe, ele continua recebendo, ele recebe os mesmos vencimentos. Parágrafo 3º. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica sempre. Como o funcionário está retornando ao trabalho, ele terá que passar por um exame médico para aferir as suas condições de saúde. Verificada a incapacidade para o exercício da função, ele será aposentado. Ele estava afastado indevidamente. Agora que ele está sendo reintegrado, se ele estiver com algum problema de saúde, aí ele será aposentado no cargo em que houver sido reintegrado. Artigo 71. Reintegrado o funcionário retornou, quem lhe houver ocupado o lugar será destituído de plano e será reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito à indenização. Veja comigo, quando o funcionário público foi afastado, outra pessoa, outro funcionário, assumiu o seu cargo. Quando o funcionário é reintegrado, aquele que estava ocupando o cargo volta para o cargo dele de origem, mas daí ele não tem que ser indenizado, porque ele ocupou o cargo durante o direito que ele tinha, né, em relação àquele cargo estava vago. Agora, como o funcionário volta, é reintegrado, aquele que ocupava deve voltar ao cargo originário, sem indenização. Aí nós temos que falar também sobre a readmissão, mas a nossa aula está ficando um pouco extensa, eu vou fazer uma pausinha para você descansar. Até mais, volta comigo, hein? Não me deixe.